Olá, caminhante, eu estou Mara Nunes e hoje eu venho aqui compartilhar mais um pouco dessa caminhada utilizando a ferramenta do professor Hélio Couto da ressonância harmônica. Então vem comigo e foca na mensagem que hoje ela está bem profunda. Gente, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui nesse vídeo é com relação à cura da criança interior, porque isso é uma coisa muito mais profunda do que a gente possa imaginar. E para ilustrar um pouco isso, eu trouxe aqui um trecho do livro O Universo Autoconsciente, do Amit Goswami, onde ele diz o seguinte: talvez a mais importante e mais insidiosa suposição que absorvemos na infância é que o mundo material de objetos existe lá fora, independente dos sujeitos que são seus observadores. Nada existe fora da consciência. E o que ele quer dizer com isso, gente? Que desde que a gente nasce, né, o trabalho da Matrix, desde que a gente nasce, é colocar programas para rodar em nós, para colocar programas para rodar dentro de nós, né? E nós somos programadas através de outras pessoas que também estão programadas, né? E faz a gente acreditar que nós somos escravos da matéria, né? Que tudo é só o mundo material. Faz a gente endeusar essa matéria, esse mundo material, e faz a gente acreditar que somos apenas meros peões no jogo da matéria, né? No jogo dessa Matrix, né? E, gente, a gente vai crescendo, né? Aquilo vão sendo instalados e a gente, de maneira inconsciente e dormidos, né? Enquanto vão sendo instalados aqueles programas, porque a gente está dormindo, a gente vai criando uma frequência energética, uma assinatura energética, né? Que muitas vezes, gente, a gente leva essa assinatura energética, né? Daqueles programas que foram sendo colocados enquanto a gente ainda era criança para a vida toda, né? A gente leva aqueles programas para a vida toda. Gente, como que a gente faz, né, para ir mudando nessas frequências, essa assinatura energética, né? Porque a gente chega na vida adulta e não sabe por que a gente está atraindo aquilo que a gente está atraindo, né? Porque nossa vida está como está, né? E tá tudo ali, as respostas estão ali, né? Onde foi colocados aqueles programas? Quando é que foi colocados aqueles programas, né? E se não 100%, 90% foram colocados ali, né? Desde que você nasceu até mais ou menos os 5 anos é a fase mais forte, né? Acho que até os 7, se eu não me engano. É a fase mais forte onde são colocados todos aqueles programas implantados ali de maneira assim ácida pela Matrix, né? E aquilo tudo vai sendo ficcionado, vai criando energias densas que deixa a gente vibrando numa frequência, né, numa assinatura energética, e que a gente tem que ir limpando, né, e as respostas estão, sim, muitas vezes, se não 100%, 95% na fase infantil, né, ali na nossa criança, onde foi sendo colocados aqueles programas, né, e pra gente mudar essa assinatura energética, essa frequência, né, porque a gente não tem como acreditar em frequências, né, a gente tem o Wi-Fi aí hoje para provar, né, pra gente de maneira física, né, a gente está num cômodo, o Wi-Fi está no outro, através das ondas de informações, a gente se conecta, né, a gente consegue mandar uma mensagem daqui para uma pessoa que está lá em outro continente, né, através das ondas de informações invisíveis, gente, não tem como a gente não acreditar que a gente tem uma frequência, que a gente emana uma frequência, né, que a gente tem uma assinatura energética, que a gente emana para o universo, né, e para a gente poder trocar essas frequências, né, trocar essa assinatura energética, né, mudar, pegar o botãozinho do rádio e mudar para uma outra frequência, a gente tem que olhar essa criança, né, interior, né, fazer a cura dessa criança interior, porque a gente é como se fosse uma cebola, né, uma grande cebola, e a gente vai tirando camadas, então conforme a gente vai curando essa criança, a gente vai se dando conta de, nossa, aquela crença foi ali, ó, a gente vai tendo uma memória, a gente fala, nossa, essa crença foi plantada em mim naquela época, com aquela memória, porque, gente, a alma desses programas é as nossas emoções. As nossas emoções são a alma desses programas, né? Então, através das nossas emoções, a gente vai descobrindo onde foi sendo implantado, né? Aquelas crenças, aqueles paradigmas. E conforme a gente vai se limpando, liberando, curando, né? Fazendo essas curas, a gente vai tirando camadas da cebola, camadas da cebola. E quando a gente se eleva, porque é quando a gente tira camadas da cebola, que são as antimatérias, que o professor Hélio Couto fala, a gente vai tirando e vai se elevando. E quando a gente se eleva, é como se a gente ganhasse uma chave para abrir uma nova frequência.
né, a gente consegue se conectar com uma outra frequência, né? Então, gente, por isso que é muito importante, né, esse trabalho de cura da criança interior, né? E antes que vocês me perguntem, nossa, mas como que eu faço isso para curar essa criança, né? Para descobrir quais são as crenças, paradigmas. Gente, eu estou estudando muito sobre uma nova técnica, uma nova técnica para mim, né? Porque ela já existe, que se chama EFT. Gente, eu fiz uma oração, sério, uma oração assim pro Criador e falei, meu Deus, me manda uma ferramenta que eu me conecte, que eu me afinize para poder trabalhar, né, curar em mim, né? E automaticamente isso vai se espalhando, né, para outras pessoas também. E aí eu encontrei a FT, na verdade foi não sei se ele é um seguidor do canal ou não, mas foi um comentário num vídeo, ele estava falando da FT. Gente, eu assim me afinizei demais e eu já tinha tentado outras técnicas, né, como o Ponopono, a barra de Axis, outras técnicas, mas a EFT me tocou tão profundamente, gente, e nesses dias que eu já comecei a estudar, eu já tenho conseguido acessar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Inclusive, esse vídeo eu estou trazendo por experiências que eu tive através dessa ferramenta, né? É uma ferramenta muito poderosa. Mas eu não vou falar mais dela aqui, nem vou trazer técnicas nesse vídeo, porque esse vídeo eu quero trazer 3 coisas, né, bem intensas que aconteceram agora utilizando a ferramenta do professor Hélio Couto na quinta onda. Então, no próximo vídeo eu faço só falando sobre isso, né? Sobre técnicas pra gente acessar, né, essa criança mesmo interior, porque é através dela, gente, é através dela que a gente vai encontrar muitas respostas e vai despertar para outras frequências e novos entendimentos. Gente, a segunda coisa que eu queria trazer aqui hoje nesse vídeo é com relação ao sentimento de gratidão, né, que eu tenho sentido muito esse sentimento, né, de gratidão, e acredito que o sentimento de gratidão, ele antecede qualquer grande materialização e cocriação que a gente queira ter, né, porque primeiro a gente precisa estar grato pelas coisas que a gente já tem, a gente precisa enxergar, né, as riquezas que a gente já tem, né, caramba, nossa, como eu não era grato, né, por poder ver, né, por poder enxergar, nosso Criador me permite enxergar as coisas, ver as coisas, ver o mundo colorido, nossa, eu não via isso, né, tava só reclamando e não via isso, que era uma riqueza tão grande, né, então esse sentimento de gratidão, ele é muito profundo, só que vai mais além ainda, porque, gente, quando a gente sente esse sentimento de gratidão, a gente emana para o universo, e a gente é um entrelaçamento quântico, a gente é uma coisa só, né, o todo, faz de conta que o todo é um círculo, a gente está dentro desse círculo todos conectados, o que eu sinto aqui reverbera em você, o que você sente reverbera aqui em mim, o que estão acontecendo, estão fazendo, estão sentindo lá na Índia, está reverberando na gente, na Palestina, a gente está sentindo todos, porque nós estamos entrelaçados, né, e o próprio professor Hélio Couto fala, eu trouxe uma frase dele aqui, né, um trecho do livro, que ele fala, o emaranhamento quântico mostra que partículas podem estar ligadas de tal forma que mesmo separadas por bilhões de quilômetros, o estado de uma influencia instantaneamente o estado da outra. Logo, todas as consciências estão conectadas e interligadas. O que pensamos, sentimos ou fazemos tem efeito no todo. Então, gente, é um grande inconsciente coletivo, tem um grande consciente coletivo pairando, né? Uma teia energética unindo todos nós, né? Todos nós. Então, o que a gente sente também, o outro sente, né? Vai para essa malha, né? Para essa grande malha, né? Do inconsciente coletivo, onde todos vão sentir, todos vão sentir. Então, por isso que a importância de quando a gente se cura, né? A gente está emanando aquilo também, aquela frequência para o todo, né? Não é uma cura só pra gente, não é uma coisa, nossa, eu preciso me curar porque a minha vida tem que prosperar. Não, não é isso. Quando a gente cura, a gente emana aquilo para o todo, para toda aquela frequência, para toda aquela malha energética que nós somos, porque nós somos um somos nós. Né? Então, o professor Hélio Couto fala também nas suas palestras, né, da energia do amor e tudo, e como isso é importante, né, quando a gente enxerga isso, de que a gente está todos conectados, e o que eu sinto afeta os outros, o que o outro sente me afeta, a gente não vai mais querer machucar as pessoas, né, a gente não vai querer ferir outra pessoa, né, mais, porque tá tudo indo para aquela malha energética e a gente vai sentir também, vai voltar pra gente. Isso é a coisa de você colocar e voltar, né, para você, que existe uma grande malha e não tem como a gente fugir dela, a gente está emanando e a gente vai sentir de volta, tudo que a gente colocar a gente vai sentir de volta, né, então é um grande trabalho de cura sim, né, a gente tem nossas próprias curas também, a gente está dentro desse inconsciente coletivo, mas é muito importante, né, a gente ir se curando, né, se limpando, porque isso vai afetar no todo, em todas as pessoas, né. E a terceira coisa que eu queria trazer aqui é as sincronicidades. Gente, tem acontecido muito, com muita frequência, assim, de acordar do nada, de repente acordar e pegar o celular e olhar que horas são, 5:55,
3 e 3. Gente, horas iguais eu perdi as contas, já se tornou algo normal para mim pegar e ver as coisas, as horas iguais, né? Aí depois começou a, tipo, ir no mercado, vou no mercado comprar alguma coisa, esses dias eu fui comprar umas castanhas a granel, aí eu fui lá olhar o preço 20/20, né? Então, assim, várias coisas, sabe? Várias sincronicidades, né? Não só de números, né? Outro dia eu estava vindo viajar, quando eu estava viajando, gente, um rapaz estava sentado umas 3 fileiras para frente, né, da onde eu estava sentada no ônibus. E aí do meu lado tinha uma mulher que na verdade ela estava sentada, gente, uma história muito doida. Ela estava embaixo no primeiro andar e ela quis ir trocar para cima para sentar com a filha dela, só que ela não tinha número do assento e ela ficava pulando. Toda vez que chegava alguém, né, falava: "Não, meu assento é número tal". Aí ela pulava pro outro assento porque ela não queria ir lá para baixo, né, pro outro andar. E só sei que esse rapaz que estava lá na 3 assentos, 3 fileiras na frente minha, ele pulou para a fileira de trás, depois ele pulou pro lado, até que ele sentou do meu lado, no assento do meu lado, gente. E a gente começou a conversar, né? E aí ele falou que ele também fazia ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Olha só como são as coisas, gente. E ele também era terapeuta, a gente entrou numa conversa tão profunda, assim, quântica mesmo, sabe? Gente, uma sincronicidade, assim, do universo. E aí, nessa mesma viagem, gente, eu sentei, né, numa mesa para tomar café, teve uma parada, eu tava lá tomando um cafezinho com pão de queijo, aí sentaram 2 senhoras, aí uma falou pra outra: "Nossa, meu celular tá 40% de bateria", e a outra falou: "Nossa, o meu também tá 40% de bateria", aí eu: "Nossa, 40, 40", porque a gente não perde, mas a gente fica super conectado, né? O que quer dizer essas frequências, gente, né? Essas sincronicidades, né? O que quer dizer essas sincronicidades, né? Todas, porque, gente, quando a gente vira essa chavinha aí de uma nova frequência, gira esse botãozinho do rádio e acessa uma nova frequência, né? O universo traz aquelas sincronicidades, né? Como respostas, né? A gente está numa nova frequência e o universo vem e traz aquelas sincronicidades, né? E tem a malha energética também, né? O que a gente emana, a gente atrai de volta, né? Então vai vindo aquela sincronicidade, sabe? Que é a resposta do universo, né? Quer dizer que a gente acessou uma nova frequência, né? A gente está conectado, né? Com uma nova frequência. E vem vindo essa sincronicidade de várias maneiras, né? De várias maneiras, assim. E assim, várias coisas têm acontecido, sabe? E eu queria trazer, né, esses 3 pontos que são os pontos mais intensos que eu vivenciei agora, assim, nessa quinta onda, né? É muita coisa que eu ainda nem consigo colocar, né, em palavras, inclusive essa técnica que eu quero trazer para vocês, né, falar mais sobre ela, sobre a EFT, que é técnicas de liberações emocionais. Ela me trouxe muitos entendimentos, sabe, vários desbloqueios, e eu consegui acessar várias crenças que eu tinha, sabe, a memórias de onde foram, de onde vieram essas crenças. E no próximo vídeo eu trago mais sobre isso. E também queria falar que eu fiz um grupo no WhatsApp, e para a gente poder compartilhar, gente, é muito importante isso, né, para essa egrégora, né, de buscadores, para a gente trocar informações, compartilhar materiais, né. Inclusive no grupo eu coloquei esse livro em PDF, O Universo Autoconsciente, do Amit Goswami. Eu coloquei lá nesse grupo, então quem quiser, né, participar, né, para trocar mesmo experiência, colocar materiais, trazer, né, de repente vídeos, né, que vai engrandecer, que a gente vai crescer e expandir junto, tá? Pode entrar no canal, o link do grupo tá lá na descrição do canal. E é isso, gente. Espero que esse vídeo que eu tenha conseguido transmitir, né, aquilo que estava aqui dentro de mim, frequências que eu acessei, novos aprendizados, né, que eu venho tendo, que eu tenha conseguido transmitir de alguma maneira para vocês, que tenha trazido algum insight, né, alguma virada de chave aí para vocês, tá bom? E é isso, gratidão por estar aqui comigo. Entra lá no grupo para a gente compartilhar, conversar, trocar materiais, e para você baixar também o PDF do Amit Goswami que tá lá, que esse livro é maravilhoso. E até o próximo vídeo. Um beijo.